Durante todo o dia de hoje, o Seminário de Economia do Mar ficou marcado por várias abordagens sobre os diversos setores que abrangem essa economia do mar. E nada melhor do que falar de um dos setores importantes aqui em Macaé, que é o setor do turismo. Por isso estamos aqui num ambiente diferente, que é um dos principais cartões postais da cidade de Macaé, a Praia dos Cavaleiros. Conversando com Renato Regazzi, que é professor de Economia Azul do Instituto INSPER e diretor executivo da AG Rio. Regazzi, queria que você falasse para a gente a importância do turismo no contexto da economia azul. Ó, estamos aqui em Macaé, como você falou, na Praia dos Cavaleiros, um lugar maravilhoso, um network de negócios do mar aqui na praia e com o nosso seminário da economia do mar, o primeiro dentro de um grande evento que foi a Macaé Energy e um sucesso total. A questão do turismo é uma das bases da economia azul. A Europa, o setor mais importante ligado à economia azul justamente é o turismo. No Brasil, o turismo ele vem em segunda posição após a energia offshore, que é o nosso petróleo e gás, que é todo desenvolvido a partir das nossas plataformas, a partir principalmente do estado do Rio de Janeiro. E o turismo, ele traz o quê? Ele traz poucas barreiras de entrada para o empreendedorismo. Então você tem a economia da praia, você tem a náutica, você tem os bares e restaurantes, você tem os passeios turísticos, nas belezas da nossa costa do Brasil, de 8.000 quilômetros, e o Rio de Janeiro sendo o terceiro estado de maior tamanho de litoral, só perde para a Bahia e o Maranhão. Ou seja, estamos discutindo isso aqui no seminário, que terminou hoje agora, e continuando com o network, onde discutimos turismo, pesca, discutimos também o setor portuário, o setor de energia, o setor da biotecnologia e da inovação. Eu fiquei muito feliz de ver, porque tenho acompanhado a sua trajetória e o seu trabalho, eu fiquei muito feliz de ver hoje o livro de que você é um dos autores, que se tornou uma referência para as pessoas que querem conhecer a riqueza e as potencialidades da economia azul, da economia do mar, especialmente no estado do Rio de Janeiro, que tem essas características a que você se referiu. Esse seminário tem essa importância, né, de discutir as potencialidades do estado, mas também com foco nas peculiaridades de cada município por onde ele passa. Exatamente, nas vocações e usando um método, né? Você falou do livro, nós temos um livro, eu e o professor Pinot, sobre governança da economia azul, que foi um dos alicerces e material de conteúdo do curso que eu faço no INSPER. E daí teve a inspiração dos alunos do INSPER, com destaque para o João Leal, para o Anderson e para o Robson Carneiro, que foram meus alunos e tiveram a ideia de criar uma certificação Selo Azul Cidade Costeira, que foi trazida aqui para Macaé, onde Macaé vai ser a primeira prefeitura a desenvolver essa certificação de política pública ligada à economia azul, onde todos os setores que utilizam o mar como recurso ou meio vão ser desenvolvidos agora de forma sustentável. Isso é muito importante, Renato. A gente é uma nova economia que a equação econômica, ambiental e social, elas andam juntas, elas não são excludentes. E uma coisa muito importante que eu percebi hoje é que a literatura está se transformando numa referência para quem quer se familiarizar com a riqueza da economia do mar. E hoje, especialmente, nós tivemos um público jovem, de estudantes do ensino médio e do ensino técnico. Então, unir as potencialidades da economia azul, da economia do mar, por meio da literatura, alcançando um público jovem, é de extrema importância, né? Extrema importância é olhar o mar como prosperidade, como espaço de emprego e renda e empreendedorismo, e o mar que nos traz alimento e energia, onde são setores promotores de futuro cada vez maior, só que sempre lembrando, isso é muito importante, os estudantes estão sendo trabalhados dentro das escolas. A gente teve o Senai aqui, estudantes do Senai do SESI presentes, eles trabalham sobre o tema da sustentabilidade, isso é fundamental para as novas profissões. As profissões de futuro vão ter que ter a sustentabilidade como um dos pilares de prosperidade. E a importância dessa obra, Regazzi, é que ela não deixou de fora nenhuma das potencialidades da economia do mar, da economia azul. Falou da alta tecnologia,
falou das inovações, da importância, mas sem esquecer do setor primário da economia, do pescador artesanal, exato. do artesanato, da cultura da orla marítima. E isso é super importante, né? É muito importante a questão dos povos originários, da população que faz parte daquele território, com a sua identidade, através da identidade, da indicação geográfica, da singularidade dessas populações. A gente desenvolve produtos e serviços novos que podem ter indicações geográficas de reputação de procedência, onde o mercado paga um preço prêmio. Ou seja, a inovação ela acontece sim na área tecnológica, mas ela também acontece na história, na inovação. Entender isso como instrumento de desenvolvimento, de política de desenvolvimento territorial dos clusters é fundamental para a economia do mar e para o sucesso de qualquer cidade, de qualquer região. Macaé está exatamente nessa direção com a certificação Selo Azul Cidade Costeira. E conversar com você sobre isso, você como diretor executivo da AG Rio, que é uma agência de fomento, cujo presidente, com quem eu conversei mais cedo, falou das portas abertas que a AG Rio mantém para os pequenos empreendedores, com a abertura de crédito para os seus negócios, para fazer com que os seus negócios gerem emprego e renda localmente. Isso é absolutamente importante. Um dos fundamentos do desenvolvimento de uma região é o crédito, né? E o acesso ao crédito. A GRI, muito bem gerida pelo Sérgio Guzman, nosso presidente, eu como diretor financeiro, a Fernanda como diretora operacional e o Paulo Aquino como diretor comercial, vem desenvolvendo várias atividades de acesso ao crédito e disponibilidade de crédito para todos os ramos ligados à economia do mar, do pescador ao turismo, ao hotel, à pousada. A AG Rio faz um trabalho fantástico, é uma instituição extremamente séria, com liquidez e que vai fazer a diferença aqui para o nosso estado, muito bem gerida. Isso a gente considera o convite à AG Rio de estar aqui presente, fundamental para a questão da economia do mar, que está entre os complexos do PEDES, que é o Plano de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, que identifica o petróleo e gás, mas a economia do mar, a economia verde, a economia criativa, a economia da saúde, como alicerces para o desenvolvimento e prosperidade, geração de emprego e renda do nosso estado do Rio de Janeiro. Então é uma grande satisfação que a gente está aqui, representando aí o governo do estado, pela área de crédito e trazendo aí essas novidades e podendo participar desse movimento aqui em Macaé em prol da economia azul. E há uma máxima no governo atual, segundo a qual não há o Estado desenvolvido sem o interior desenvolvido. E o presidente Sérgio Guzman falava comigo que os investimentos da AG Rio se avolumaram nas cidades do interior do estado do Rio de Janeiro nesse último ano, né? Isso aí. Exatamente, aqui a gente está dando mais crédito, obviamente orientando ao empreendedor, fazendo parcerias com as entidades empresariais, o Sebrae, a Facerj, o Sescop, a Firjan, Fecomércio, todas as entidades que possam de alguma forma desenvolver a região, os clusters, as vocações, elas são importantes para que a gente leve o melhor crédito para o empreendedor, para que ele seja bem sucedido, para que ele tenha recursos para prosperar e gerar emprego e renda, principalmente aqui no tema da economia azul, do empreendedorismo azul. Obrigado, Renato. Muito obrigado.